Hoje estamos com o Dr. Renato Santos Bento, diretor da Segurança Social de Santarém. Obrigado por ter aceito este convite. Já o ouvimos dizer que este é o maior desafio de sempre da segurança social. Foi necessário aqui uma grande reestruturação. Olá, Paulo. Eu quero começar por agradecer este convite para dar aqui eco e nota daquilo que tem sido o trabalho e o esforço do Instituto da Segurança Social e do Ministério da Segurança Social neste período e nesta crise que nós estamos a viver. E obrigado pela oportunidade, que é importante passar esta mensagem. Sim, eu tenho dito por diversas vezes, em diversas ocasiões, que este é o maior desafio profissional da nossa vida coletiva, o maior desafio profissional do sistema de proteção social, porque nós estamos a viver efetivamente uma crise como nunca vivemos, que chegou sem pré-aviso, sem termos a oportunidade de nos prepararmos para ela, o que obrigou a nós nos reinventarmos completamente no espaço de muito poucos dias para darmos resposta ao país, para darmos resposta aos cidadãos, para darmos resposta às instituições sociais e, nesse sentido e nessa medida, foi e é um desafio profissional coletivo como nós nunca tivemos, e eu também tenho dito, a par disso, que daqui a 20 ou 30 anos tenhamos saúde para lá chegarmos, vamos olhar para trás e vamos perceber e vamos recordar que fizemos parte e que fomos protagonistas de um momento de facto único na história. Tem sido um ano muito difícil, muito exigente e, simultaneamente, é preciso dizer, muito enriquecedor também para quem está no serviço público, ainda para mais numa área tão sensível quanto esta. Mas que tem aqui exigido também um grande esforço, um grande sacrifício da parte daqueles que fazem parte da segurança social. Um grande esforço, eu diria, quase que bíblico. Eu recordo que logo nos primeiros dias de março do ano passado eu fiz uma comunicação a todos os profissionais do Centro Distrital de Santarém, que são quase 290 profissionais que nós temos no distrito, em que eu dizia exatamente que os cidadãos e o país não se iria importar muito, permita-me dizer assim, não se iria importar muito se nós tínhamos dificuldades ou não a nível interno, se nós também iríamos para confinamento ou não, ou se teríamos trabalhadores com doenças crónicas e que teriam que estar em casa devidamente isolados e confinados. Portanto, o país não iria entender muito bem que a Segurança Social não pudesse dar uma resposta imediata aos requerimentos e aos pedidos que nos chegaram. E nesse sentido foi um desafio absolutamente extraordinário do ponto de vista da gestão, que foi reinventar completamente um serviço para dar resposta. Posso dar aqui um exemplo, um número, porque os números também são importantes para percebermos a dimensão das coisas. Em abril, maio, nós tivemos um aumento de 40.000% de requerimentos entrados no centro distrital, só na área prestacional. Não estou a falar de outras áreas, mas da área prestacional, cerca de 40.000%. E, de facto, para que um serviço, seja de serviço público ou qualquer outro, dar resposta a um aumento tão significativo de pedidos, é de facto necessário nós reinventarmos e inventarmos soluções internas ao nível da gestão dos recursos, ao nível das tecnologias de informação, ao nível da definição de prioridades, ao nível da simplificação de processos e de procedimentos, para podermos, em tempo útil, e o tempo útil da vida dos cidadãos pode não ser o tempo útil para o centro distrital, para de facto darmos essa resposta em tempo útil, satisfazendo os pedidos e as necessidades dos cidadãos no âmbito do sistema de proteção social, de entre todas as medidas de proteção social que nós temos, seja de âmbito prestacional, seja no âmbito da ação social. Muito bem. Os profissionais de saúde, que estão na linha da frente, que tanto se fala deles, mas aqui os profissionais da Segurança Social estão também, seguramente, na linha da frente, sem margem para dúvidas. Estão seguramente na linha da frente, numa lógica ou numa perspectiva um pouco diferente, mas, de facto, o sistema de proteção social, público de proteção social, foi convocado desde o primeiro minuto, de
facto, para uma crise que nós não tínhamos pedido que viesse. E eu diria que a intervenção do lado do Serviço Nacional de Saúde complementa-se exatamente com a intervenção do Sistema Público de Proteção Social, porque a saúde é um bem maior, naturalmente, e todos nós aplaudimos o esforço enormíssimo que o Serviço Nacional de Saúde tem feito ao longo deste ano, mas permitam-me dizer, também aqui sem ponta de modéstia, de que o Sistema Público de Proteção Social também arregaçou as mangas, também teve que vir para o terreno e veio muitas vezes para o terreno literalmente, a propósito, por exemplo, dos surtos ocorridos em estruturas residenciais para pessoas idosas. Nós também viemos para o terreno, temos equipas operacionais no terreno a apoiar a gestão dos lares. Temos neste momento a gestão de 2 equipamentos no nosso distrito, a maioria dos cidadãos nem tem esta informação. Temos uma estrutura em Fátima, que é uma estrutura de apoio de retaguarda, que nós estamos neste momento a gerir no plano técnico, e temos também uma situação no Concelho de Benavente em que tivemos que assumir a gestão de um equipamento ilegal. Mas, efetivamente, nós, ao sermos convocados para esta missão e para este desafio, tivemos todos que arregaçar as mangas, como eu dizia, seja no trabalho mais de back-office, seja depois no trabalho de campo, para dar resposta aos milhares e milhares e milhares de cidadãos e de empresas que no nosso distrito e por todo o país recorreram ao Sistema Público de Proteção Social. E, portanto, dizer que, Paulo, entre o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Público de Proteção Social, eu diria que estas 2 áreas de intervenção do nosso país complementam-se e complementam-se muito bem num período da história que é de facto único. Muito bem. Esta é quase uma questão também final desta nossa conversa. A resposta aqui do país nesta emergência sanitária, portanto, a resposta tem sido muito positiva. Eu acho que a resposta tem sido muito positiva. O esforço que todos nós temos feito, quer no âmbito da proteção social, quer no âmbito da proteção civil, quer no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, tem sido uma resposta efetivamente muito positiva. Naturalmente que nenhum de nós viveu uma situação semelhante ao longo da nossa vida profissional e, portanto, isto representa uma aprendizagem também constante e diária, um desafio constante e diário, mas na conjugação de esforços, eu acho que as várias entidades que têm uma intervenção mais direta nesta crise têm conseguido, com maior ou com menor dificuldade, com coisas que correram menos bem, naturalmente, e que nós vamos ajustando, mas têm conseguido, nessa conjugação de esforços, dar essa resposta. E eu diria, Paulo, se me permite dizer assim, esta crise mostrou também que o valor da parceria tem um valor incalculável. Isto é, eu hoje falo diariamente com os responsáveis da Proteção Civil, falo diariamente com os responsáveis da saúde, e é nessa conjugação de esforços, é nesse plano de parceria que nós encontramos as melhores soluções para o grande desafio que estamos a viver. Porque muitas vezes um caso que é de saúde também é um caso social e, portanto, é nessa complementariedade que nós vamos conseguindo encontrar essas boas soluções para dar resposta àquilo que o país precisa. Isto seguramente também é uma nota muito positiva, mas que é importante deixarmos passar aqui também nesta conversa. Bom, apoios às famílias, empresas, empresários em nome individual, há aqui muitas fórmulas de apoios. Aliás, eu diria que existem apoios para todos. Eu diria, em resumo, desde logo que existem apoios para todos e que contemplam múltiplas eventualidades e, portanto, compreendem todas as situações de desproteção que os cidadãos têm. Nós, desde logo, desenhámos em 2020 e, portanto, que se prolonga agora para 2021, medidas de apoio no âmbito das entidades empregadoras, o exemplo mais conhecido, o famoso layoff simplificado, mas também tivemos, a seguir ao layoff simplificado, apoios para a retoma da atividade, tivemos o subsídio também para o isolamento profilático de trabalhadores por conta de outrem, tivemos a suspensão de execuções, tivemos o diferimento de obrigações contributivas para com o sistema de proteção social, do lado dos membros dos órgãos estatutários, medidas como o apoio extraordinário, ele é mesmo extraordinário,
à redução da atividade económica dos membros de órgãos estatutários, o apoio também extraordinário para esses membros de órgãos estatutários, à família dos membros de órgãos estatutários, o apoio extraordinário para trabalhadores, à redução do trabalho, nos trabalhadores independentes, também uma multiplicidade de medidas num segmento, digamos, profissional que tradicionalmente não tinha muitos apoios por parte do sistema de proteção social, tendo em conta aquilo que era a própria configuração do regime e, portanto, esta crise obrigou-nos a redesenhar também uma série de apoios no âmbito dos trabalhadores independentes, o apoio extraordinário à redução da atividade, a medida extraordinária de incentivo também à atividade, o apoio para a desproteção social de um determinado trabalhador independente, diferimento de obrigações contributivas, apoio extraordinário ao rendimento. Portanto, eu diria que nesta multiplicidade no âmbito prestacional nós conseguimos ir a todos os trabalhadores, a todos os empresários, em nome individual, trabalhadores independentes, entidades empregadoras, conseguimos desenhar medidas que dão resposta a todas as eventualidades, independentemente do enquadramento, da identificação e da qualificação que estas pessoas têm perante o sistema público de proteção social. E, portanto, foi, de facto, uma intervenção, e tem sido uma intervenção, digamos que é multifacetada, que alargou o âmbito de aplicação do sistema de proteção social, como até hoje nós não tínhamos e não conhecíamos, e o que representa, e que representou e tem representado, um esforço financeiro e orçamental enormíssimo de um sistema que eu entendo, na verdade, que é um sistema robusto e que é um sistema orçamental em quem nós podemos confiar. E todos estes processos também com muita celeridade, o que é importante. Com muita celeridade, e eu gostaria de, a propósito dessa questão, que é muito interessante, Paulo, dizer que nós, entendo eu, conseguimos desenhar um modelo e desenhar uma forma de comunicação e de relacionamento com os cidadãos que é, por natureza, para nós, muito eficaz e que foi muito eficaz. Nós temos vários canais de acesso ao sistema de proteção social, desde logo o atendimento presencial, temos o portal da Segurança Social, a Segurança Social Direta, o atendimento telefónico. Mantivemos ao longo de todo este ano todos os canais de atendimento a funcionar plenamente, com algumas restrições, naturalmente pela crise que estamos a viver, mas mantivemos todos os canais de atendimento e desenhámos muito especificamente canais próprios e específicos de acesso ao sistema, de apresentação de requerimento ao sistema para todas estas medidas que eu aqui referi. Todas elas através dos sistemas de informação, que, posso aqui dizer, na maioria dos casos, e sempre que os requerimentos foram bem apresentados e sempre que estavam reunidos os requisitos técnicos e os pressupostos formais para o deferimento de um determinado requerimento, seja no layoff, seja no apoio à família, nos trabalhadores independentes, em todas as situações, sempre que essas condições técnicas, procedimentais e formais estavam salvaguardadas e garantidas, de facto, o deferimento do apoio foi, efetivamente, muito rápido. Nem sempre aconteceu que essa apresentação de requerimentos estivesse em conformidade com as regras que foram estabelecidas. E agora, eu diria que, na generalidade, desse ponto de vista, também no tempo da resposta, nós fomos capazes de dar essa resposta ao cidadão e às empresas em tempo muito útil, efetivamente. Dr. Renato, conseguimos dar aqui números de trabalhadores no distrito em layoff? Na primeira fase do confinamento geral, portanto em 2020, nós neste momento estamos com outro confinamento e, portanto, temos a correr o período de apresentação de requerimentos por parte das entidades, mas sim, no layoff, na primeira fase, portanto nos meses de abril, maio, quando lançámos a medida, nós tivemos cerca de 9.000 processos de layoff, portanto apresentado por entidades empregadoras, e estamos a falar apenas e só das entidades empregadoras que poderiam aderir a esta medida simplificada, com uma dotação ou com um encargo orçamental naquele período de cerca de 17 milhões de euros,
abrangendo 30 e muitos, perto de 40 mil trabalhadores aqui do nosso distrito, no apoio extraordinário à retoma progressiva em empresas em situação de crise, portanto uma medida que foi subsequente à medida do layoff. Tivemos um apoio também atribuído de 2,6 milhões de euros, onde contemplámos 3 mil processos, portanto, de entidades empregadoras. No âmbito do apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhadores independentes, que é uma área profissional e laboral com uma expressão muito significativa no nosso distrito, tivemos também apoios nesta redução da atividade de cerca de 4,2 milhões de euros. Tivemos muito perto de 5 mil trabalhadores independentes, portanto, a beneficiar desta medida. No âmbito do apoio à família, da medida excepcional também, do apoio excepcional à família, tivemos uma dotação ou um encargo financeiro de cerca de 3,5 milhões de euros, onde contemplámos também cerca de 9 mil beneficiários. Portanto, isto dados referentes à primeira fase do confinamento geral, portanto, do ano 2020. Neste momento não tenho dados agregados de 2021, as medidas estão agora, neste momento, em implementação, mas isto, de facto, só no âmbito prestacional representa um esforço que é, de facto, muito grande, muito significativo do ponto de vista orçamental e também do impacto, obviamente, que isto teve em termos de organização de um instituto que, de facto, pretende ser uma organização de excelência e dar a resposta que os cidadãos precisam em termos de proteção social. E, de facto, tem sido muito gratificante e muito exigente, simultaneamente, este desafio. Quanto aos desempregos, e neste caso aos desempregados, temos aqui alguma noção, talvez na primeira fase do confinamento, o desemprego na região, principalmente aqui no nosso distrito. O desemprego na primeira fase, no primeiro confinamento, portanto em 2020, o desemprego não foi superior e não cresceu tanto como se esperava, porque de facto as medidas de apoio às entidades empregadoras permitiram que isso não acontecesse. Aliás, a medida de layoff tem por propósito e por objetivo exatamente evitar uma situação de desemprego, protegendo o trabalho. Tem uma medida de proteção social que é direcionada para as entidades empregadoras, protegendo, no fundo, os trabalhadores de uma situação de desemprego. Efetivamente, aquilo que nós desejamos e aquilo que o sistema de proteção social deseja é que o desemprego seja residual, dentro daqueles valores que nós entendemos que são os valores residuais, os números residuais. Portanto, não foi maior porque, efetivamente, as empresas, através dos apoios de layoff simplificado e outros que fomos definindo, permitiu que o desemprego não crescesse de forma exponencial. Portanto, o ano passado tivemos um crescimento da situação de desemprego, mas ela não foi significativa, não foi tão expressiva quanto a crise que nós estávamos a viver pressupunha que pudesse acontecer. Todas as medidas evitaram o pior, e neste caso aqui o desemprego. Todas as medidas evitaram uma situação mais difícil, uma situação mais dramática, efetivamente. Este reforço e este esforço financeiro e orçamental que o sistema de proteção social está a fazer para com os trabalhadores independentes, para com os empresários em nome individual, é um esforço que é muito direcionado para a manutenção do posto de trabalho e para a manutenção da atividade. Porque, para além do confinamento em que atribuímos o apoio no âmbito do layoff simplificado, atribuímos sequencialmente também apoios para a retoma da atividade, na assunção e no reconhecimento de que para essas entidades empregadoras seria difícil retomar essa normalidade de atividade e de faturação que tinham até ao início desta crise. E, portanto, eu quero também aqui registar a enorme sensibilidade do ponto de vista político, permita-me dizer assim, na medida em que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, reconhecendo esta crise e esta necessidade, desenhou estas dezenas de medidas específicas e excepcionais para uma fase também ela excepcional. Há aqui dois setores muito afetados. Temos que falar deles obrigatoriamente. Restauração e cultura. Estão a ser apoiados? E como é que estão a ser apoiados? Estão a ser apoiados pelas mesmas medidas que eu ainda há pouco me referi. Repare que o sistema de proteção social é um sistema, salvo uma outra situação mais
específica que decorre da lei, mas salvo isso, nós apoiamos as entidades empregadoras, os trabalhadores independentes, independentemente do setor de atividade onde eles se inserem. Naturalmente que todos os trabalhadores, independentemente do setor de atividade, se estiverem devidamente enquadrados no sistema de proteção social, como trabalhadores de cota de outrem, ou como trabalhadores independentes, ou como membros de órgãos estatutários, independentemente do setor de atividade que desenvolvem, têm direito aos mesmos apoios, muitos daqueles que eu aqui há pouco referi. Foram falados. E, portanto, não é por ser do setor da cultura ou da restauração que há diferenciação nos apoios que são atribuídos. Eles têm que estar devidamente qualificados no sistema, devidamente enquadrados no sistema de proteção social, como qualquer outro setor de atividade. Muito bem. Já aqui falámos no universo dos lares. O número de utentes, conseguimos lançar aqui o número de utentes do nosso distrito? O número de utentes do distrito, nós temos cerca de 150 instituições sociais no nosso distrito que prosseguem a resposta de estrutura residencial para pessoas idosas, vulgo os lares de idosos. Eu não tenho o número exato de utentes institucionalizados nesta rede de equipamentos, mas é um número superior a 5 mil idosos. Temos esta rede que é composta por instituições sociais, tanto estruturas residenciais de pessoas idosas de misericórdias, outras IPSS, mas também da rede lucrativa, temos algumas dezenas no nosso distrito. E foi uma das nossas preocupações desde o início desta crise, foi proteger de facto esta população idosa. E desde cedo percebemos isso. Nós, logo no mês de maio, abril, iniciámos um processo de, por um lado, de capacitação das instituições sociais para o que aí vinha com esta crise, mas, por outro lado, também desenhámos medidas específicas do ponto de vista financeiro para apoiar as instituições sociais para fazer face a esta crise que nós iríamos ter. E, portanto, de entre toda a rede de equipamentos sociais, de entre as várias áreas de intervenção que nós temos na rede de equipamentos sociais, e são 4 áreas de intervenção que temos, aquela que nos suscitou maior preocupação e, eu diria, maior atenção pela vulnerabilidade da população-alvo respectiva foi, efetivamente, a área da população idosa e, nomeadamente, estrutura residencial para pessoas idosas. Muito bem. Quanto aos lares ilegais no distrito, essa também é uma preocupação? Essa é uma preocupação. Os lares ilegais são um fenómeno que não é recente, são um fenómeno transversal ao país. Eu diria que a nossa zona, pela proximidade até ao distrito de Lisboa, nós, Setúbal, a situação também não é muito diferente, somos distritos que, de certa forma, sofremos um pouco com o número exponencial, no fundo, que vai crescendo ao nível dos lares ilegais. É um fenómeno, como eu dizia, complexo. É um fenómeno que nós tentamos, digamos que, combater, quer com ações de natureza pedagógica e preventiva e informativa junto dessas entidades, no sentido de as sensibilizar para um processo necessariamente de legalização do equipamento, desses equipamentos. Eu próprio já o fiz e não há muito tempo tive, aliás, uma reunião com algumas instituições de natureza ilegal numa lógica informativa e de sensibilização para a apresentação de pedidos de licenciamento dos equipamentos. Não é fácil, efetivamente, por várias razões, nós combatermos os lares ilegais. Não é fácil, desde logo porque há também uma procura um pouco, eu diria, excessiva por parte das famílias em estruturas não legalizadas. O próprio processo de legalização não é um processo muito fácil, desde logo pelas questões que têm a ver com o ordenamento do território, que tem a ver com o próprio PDM. O licenciamento
do funcionamento cabe ao Instituto da Segurança Social, naturalmente, nos termos da lei, mas é preciso não esquecer que antes de uma licença de funcionamento emitida pelos Serviços da Segurança Social, há uma licença camarária de utilização daquele espaço para fins de natureza de prestação de serviços de apoio social e, portanto, não é fácil, por várias razões, nós licenciarmos um equipamento. Mas, como digo, é um processo que é complexo, que nós não podemos e não queremos desvalorizar, efetivamente, e que queremos criar condições para que eles, lares ilegais, não tenham a expressão que têm. E eu posso dizer muito rapidamente, Paulo, se me permite, 2 ou 3 medidas que são tendentes digamos que contornar esta dificuldade que existe a nível dos lares ilegais. Desde logo, um programa de investimento que o Instituto da Segurança Social definiu e que está neste momento em vigor, as candidaturas terminaram agora em dezembro, um programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, onde teremos cerca de 120 milhões de euros para apoio às instituições sociais que pretendem construir novos equipamentos sociais, que pretendem construir estruturas residenciais para pessoas idosas. Temos o Estatuto do Cuidador Informal, que foi publicado o ano passado e que corresponde a uma ambição bastante antiga por parte do país e de vários quadrantes da nossa sociedade, que há muito reclamavam a existência de um Estatuto de Cuidador Informal, e ele aí está. Estamos neste momento em projetos piloto. Temos outras medidas de apoio às instituições para desenvolver atividade ao nível do serviço de apoio domiciliário, ao nível das estruturas residenciais para pessoas idosas. E, portanto, temos neste momento em curso um processo de simplificação administrativa do próprio processo de licenciamento dos equipamentos e, portanto, estamos aqui a desenhar e a definir uma série de medidas que também, de forma complementar e de forma conjugada, irão permitir seguramente resolver pelo menos algumas situações que têm a ver com a existência dos lares ilegais. Mas eu gostaria só de dizer, para não ser muito exaustivo, que a nossa preocupação ao nível da proteção social ao longo deste ano foi tão significativa para os lares devidamente legalizados como para os lares ilegais, porque o valor da vida humana é de facto incalculável, seja para um utente idoso que está institucionalizado num lar devidamente legalizado, seja para um utente que está num lar ilegal. E nessa medida, nós, ao longo deste ano, as medidas que fomos desenvolvendo de apoio às instituições também as estendemos a este tipo de equipamentos. E dou aqui 2 ou 3 exemplos. Realizámos testes a toda a rede de equipamentos sociais, a todos os profissionais da rede de equipamentos sociais e estendemos essa operação de testes Covid a todos os profissionais dos lares ilegais. Visitámos todas as instituições do nosso distrito, através de equipas multidisciplinares da Segurança Social, da Saúde Pública e da Proteção Civil, para aferir da correta implementação dos planos de contingência que nós tínhamos recomendado às instituições para elaborarem. Pois bem, fizemos-lo na rede de equipamentos sociais, fizemos-lo também nas estruturas ilegais, também para proteção dos seus utentes e para proteção dos seus profissionais. E, portanto, a nossa preocupação estendeu-se a todos, porque, efetivamente, o valor da vida de cada um dos nossos idosos, que um dia cuidaram de nós, não é? E que chegou o momento de sermos nós a cuidar deles, de facto, não fizemos essa distinção e demos o apoio a essas... Pronto, da mesma forma. Os outros apoios não Covid acabam por continuar. Nada foi posto de parte. Integralmente, mantém-se integralmente, quer na área previdencial, quer na área das prestações de cidadania, mantemos integralmente todos esses apoios, quer na área do desemprego, na área da doença. Na doença desenhámos medidas específicas de apoio para a doença Covid, desenhámos uma medida de apoio específica para a doença Covid dos profissionais de saúde, portanto, repara bem o nível de detalhe a que nós fomos, mas todas as outras, os abonos de família, na proteção familiar,
todas as... Os próprios apoios domiciliários pelas IPSS, nada disto terminou? Nada disso terminou, portanto, do âmbito prestacional, como disse, mantivemos todas as outras medidas que já tínhamos. No âmbito do subsistema, do sistema de proteção social e do subsistema da ação social, sobretudo do subsistema da ação social, mantivemos e reforçamos as medidas que, aliás, já tínhamos. O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta que é uma resposta muito importante no nosso distrito e eu diria também no nosso país, que teve também apoios adicionais. A resposta de centro-dia durante o confinamento e durante os períodos em que os centros de dia não puderam abrir, esses serviços foram domiciliados e as instituições prestaram esse apoio no domicílio dos cidadãos e tivemos uma majoração financeira muito significativa às instituições sociais para prestar esse serviço. Tivemos o ano passado um aumento de 5,5% nos acordos de cooperação que nós temos em vigor com as instituições sociais de todo o país, não apenas do nosso distrito, naturalmente, para uma dotação orçamental que já tínhamos de 70 milhões de euros, portanto, repare no aumento do encargo orçamental que tivemos com essa atualização de comparticipação financeira para as instituições. Tivemos numa fase em que havia muito poucos equipamentos de proteção individual no mercado, fomos ao mercado e adquirimos equipamentos de proteção individual e atribuímos aqui no nosso distrito cerca de 140 mil equipamentos de proteção individual às instituições. Entretanto, desenhámos uma medida específica para as instituições sociais, designada de adaptar social mais para apoio financeiro para a compra de equipamentos de proteção individual. Houve mais despesas, não é? Houve mais despesas. Só esse programa, na sua primeira geração, teve 1 milhão de euros de dotação orçamental, portanto, de encargo orçamental financeiro aqui no nosso distrito, só no distrito de Santarém, portanto, cerca de 1 milhão de euros, um apoio também muito significativo. Desenhámos outras medidas que representaram também um encargo financeiro muito grande para nós. Por exemplo, as famosas brigadas de intervenção rápida que nós temos, em que, perante a ocorrência de um surto em cada estrutura residencial e perante a dificuldade de recursos humanos que um determinado lar, uma determinada estrutura tem num determinado momento, por ruptura ao nível do pessoal, nós temos equipas que são colocadas imediatamente nessas estruturas. Posso dizer, até este momento já fizemos 330 ativações de recursos humanos para as estruturas residenciais do nosso distrito, para não cairmos em situações dramáticas como nós chegámos a viver, em que eu recebi um contacto de um Presidente de Câmara ou de um Presidente de uma instituição a dizer: Senhor Diretor, eu não tenho funcionários a partir de hoje das 4 da tarde porque estão doentes, foram para isolamento profilático, não tenho ninguém para cuidar dos utentes. E essas situações nós respondemos com a alocação de uma equipa de recursos, uma equipa de intervenção rápida nessas estruturas, em situações que de facto foram muito difíceis e foram dramáticas em alguns momentos, em que nós vivemos momentos de facto muito difíceis. De muita aflição. Aliás, no lar, as próprias contaminações e os mortos, o nosso distrito, de facto, não está nos piores, pelo contrário. Mas aqui, a nível nacional, o que é que pode eventualmente ter falhado para que isto tenha acontecido? Paulo, essa é uma boa questão. Eu não sei o que é que, confesso que não sei o que é que pode ter falhado. Há uma coisa que nós sabemos, é que este vírus é absolutamente imprevisível, aparentemente tem um comportamento aleatório. Se olharmos para as próprias unidades hospitalares, para as grandes unidades que nós temos no nosso país, que são referência no Sistema Nacional de Saúde e que são, em muitos casos, até uma grande referência a nível europeu enquanto unidades de excelência do Serviço Nacional de Saúde, e em alguns casos o vírus também entrou e também fez estragos. Nas estruturas residenciais eu diria que a situação foi um pouco semelhante. Nós desde março, abril, recordo-me uma reunião que eu tive ainda no final de março do ano passado, portanto estávamos a viver a crise há pouquíssimos dias, uma reunião em Torres Novas
com todas as instituições sociais do Médio Tejo, onde alertámos logo nessa altura para a necessidade de termos planos de contingência. Demos um apoio excepcional durante os meses de março, abril e de maio ao nível dos planos de contingência às instituições, de capacitação das instituições para a elaboração adequada e muito rigorosa de planos de contingência. Muitas efetivamente implementaram planos de contingência muito apertados, outras com regras menos apertadas, é verdade. Eu diria que, na generalidade dos casos, as instituições tinham bons planos de intervenção e bons planos de contingência. Este vírus é, naturalmente, como já todos percebemos, um vírus imprevisível, aleatório e que entra com uma facilidade extrema. Eu acho, contudo, e assim posso concluir relativamente a esta ideia, ou esta questão que o Paulo lançou, em termos europeus, os surtos que nós temos em estruturas residenciais, o número de óbitos que nós temos em estruturas residenciais não é superior àquilo que ocorreu noutros países, o que significa que a nossa intervenção, não obstante ter sido uma intervenção muito difícil, nossa, da saúde e da proteção civil, não obstante ter sido uma intervenção muito difícil, produziu resultados que são resultados muito positivos. É preciso não esquecer que a taxa de mortalidade ao nível da população idosa é substancialmente superior ao resto dos grupos populacionais e, portanto, quando nós temos surtos ativos em estruturas residenciais com um número, ainda que algo significativo ao nível dos óbitos, isso não significa que não tenha havido uma intervenção meritória, digamos assim, por parte das instituições nos planos de contingência. Muito bem. Linhas de apoio, o que é que falta? O que é que está ainda por pagar? Bem, por pagar os processos que estão a entrar, os requerimentos que estão a entrar pelos vários... Ainda não estão esgotadas estas linhas? Não, ainda não estão esgotadas. Aliás, a generalidade dos apoios financeiros que neste momento nós temos, apoios extraordinários, apoios excepcionais para esta fase que estamos a viver, têm para já um tempo de vigência. Portanto, grande parte destas medidas que eu referi ainda há pouco são medidas e são apoios excepcionais que estão desenhados para já até o mês de junho. Portanto, previsivelmente, o mês em que o país vai poder aliviar um pouco esta pressão enormíssima que temos tido e, portanto, expectavelmente, nos próximos meses, a não ser que as condições também se alterem substancialmente, e aí seguramente outras medidas poderão ser tomadas, mas para já temos uma previsão temporal de vigência destes apoios até o mês de junho. Muito bem, resta-me agradecer aqui, de facto, esta nossa conversa. Eu penso também muito útil para que tenhamos noção daquilo que o país está a dar como resposta a esta pandemia, também às necessidades de todos. De qualquer forma, Dr. Renato, todas estas situações também podem ser, e toda esta informação pode ser consultada através dos canais digitais da Segurança Social. Sim, Paulo, eu agradeço muito o convite, agradeço muito este desafio que me lançou para vir aqui, vim com muito gosto partilhar um pouco daquilo que tem sido esta experiência e dizer que essa questão é também muito interessante, porque eu convidava todos os cidadãos, todas as entidades empregadoras a visitarem o portal da Segurança Social, porque de facto é uma bíblia, desculpa-me dizer, de toda a informação que nós temos, direcionado a medidas específicas no âmbito do Covid, direcionado para as entidades empregadoras, para os trabalhadores independentes, para os membros de órgãos estatutários, com todas as medidas e as condições que cada uma delas prevê no apoio. E é uma consulta muito intuitiva, é uma consulta muito rápida, com informação muito objetiva e muito sintética, mas simultaneamente muito rica, e onde damos todas as instruções que são necessárias para cada um dos cidadãos venha ao Sistema Público de Proteção Social apresentar o seu requerimento, solicitar o seu apoio, e nós, dentro daquilo que é a nossa nobre missão de proteção social, de Sistema Público de Proteção Social, nós tudo faremos para dar a resposta que os cidadãos desejam, que é uma resposta rápida,
e é uma resposta favorável à sua pretensão. Uma vez mais, obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por tudo.